Tudo bom com vocês? E aí, estão preparados para mais um culto? Bom, hoje nós vamos aprender uma história muito legal sobre o ensinamento de Jesus. E também vamos ouvir algumas músicas e fazer uma arte muito massa. E aí, estão preparados? Você está preparada? Eu tô. Pois então, eu também estou preparada. Pois para começar, nós vamos fazer uma oração para que o nosso culto seja maravilhoso, tá bom? Vocês topam? Você topa? Eu topo. Você quer orar? Quero. Então vamos lá, fechando os olhinhos. Você aí do outro lado também fecha os olhinhos e vamos orar. Obrigada, Papai do Céu, por todas as bênçãos que o Senhor trouxe pra gente. Obrigada por as tias da igreja. Obrigada pela igreja em si. Obrigada por todas as crianças que estão no culto hoje. Obrigada também por nosso aprendizado na igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém! Pois então, vamos lá? Vamos? Vamos. Vamos! Oi, crianças, como vocês estão? Preparados para a história? A história de hoje fala um pouquinho sobre o reino de Deus e o serviço. Vocês sabem o que significa serviço ou servir? Bom, é basicamente ajudar. É quando a gente disponibiliza o nosso tempo e a nossa vontade e se torna disponível para ajudar as outras pessoas naquilo que elas estão precisando. E vocês vão ver na história que isso é muito importante no reino de Deus. E aí, vamos lá? No reino de Deus, o rei é servo e o servo é rei. Os filhos são bênçãos de Deus e os pais os encaminham para um bom futuro, sonham grande e acreditam que eles chegarão mais longe. E lá nos tempos de Jesus, os pais também se preocupavam com o futuro de seus filhos. Esses dois aqui são Tiago e João. Eles são irmãos e essa é toda a família. Eles dois, o seu pai e a sua mãe. Tiago e João eram amigos de Jesus, eram seus discípulos. Eles, antes de ser discípulos de Jesus, eles eram pescadores. E aí eles deixaram tudo para seguir Jesus. E aconteceu que, em um dia, a mãe deles estava preocupada com seus filhos e veio à procura de Jesus para acertar as coisas, pois aquela mãe imaginava que o reino de Jesus era parecido com os outros reinos aqui na terra que ela conhecia. Ela queria o que todos os pais querem, garantir um bom futuro para os seus filhos. Então, ela pediu a Jesus para que seus dois filhos, Tiago e João, se assentassem um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus em seu reino, porque isso demonstraria grandeza e um bom futuro o qual ela queria que eles alcançassem. Só que os outros amigos de Jesus ouviram isso e não gostaram dessa conversa. Então, Jesus aproveitou aquele momento para ensinar mais uma vez aos seus amigos que, entre os estrangeiros, ser grande é se tornar chefe, senhor de todos e ser servido pelas pessoas do seu reino. Mas não seria assim com eles, seria diferente. Então Jesus disse bem assim: qualquer entre vocês que quiser ser grande, seja servo de vocês. E qualquer que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Jesus ensinou também que ele, o rei desse novo reino, tinha vindo para dar a sua vida para muitas pessoas, para servir e não para ser servido. Jesus ensinou aos seus discípulos, os seus amigos, que para ser o melhor ou o maior, precisa aprender primeiro a ser humilde, a não enxergar as outras pessoas como menores ou piores. Antes de tudo, devemos amar as outras pessoas e servi-las com amor e com alegria. Lembre-se sempre, importante no reino de Deus é quem se torna útil e ajuda os outros. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que história legal, né? Belinha contou pra gente. Muitas lições importantes para a nossa vida, não é verdade? Jesus nos ensina que no reino dele, com os filhos dele,
Quem quiser se considerar mais importante do que os outros deve ser primeiro servo, não é verdade? No reino de Deus, a gente precisa primeiro pensar no outro do que em nós mesmos, não é? E pensando sobre isso, eu inventei um jogo e eu dei o nome dele de E se fosse comigo? Esse jogo ele foi elaborado pensando em como a gente poderia se colocar no lugar do outro, do nosso amigo, alguém da nossa família, uma pessoa que a gente tem contato, a gente tem alguma interação, tá bom? E eu até já fiz algumas. Quando eu era criança, eu gostava de inventar jogos, né? Eu gostava muito de desenhar tabuleiro, porque era muito comum na minha época a gente brincar de jogo de tabuleiro. E eu me lembro que eu gostava muito de desenhar jogos de tabuleiro. Eu fazia os caminhos, né? Para o pininho, né? Os pininhos, quando a gente jogava o dado, os pininhos caminharem. Eu adorava. Então, eu lembrando um pouco da minha infância, me veio essa ideia, né, de fazer esse jogo, né, e se fosse comigo. E aí, esse jogo consiste em algumas cartas que serão feitas por nós, tá bom? Eu fiz aqui algumas, eu vou mostrar uma para vocês verem o que eu tô querendo dizer, tá bom? Essa daqui, esse desenho aqui, vocês estão conseguindo ver? É uma menininha, né? Duas meninas, né? Uma com a cara bem como se não quisesse saber da outra, né? Dizendo não. E aí, aqui tem escrito uma frase assim: se negasse a emprestar algo na escola ou em algum outro lugar, né? Em casa mesmo. Como é que você se sentiria? Então, eu fiz algumas cartinhas, né? Com situações. E para que a gente possa pensar como a gente reagiria diante de certas situações. E aí o legal desse jogo seria brincar com mais de 2 pessoas, né? Quanto mais pessoas seria mais legal, porque você poderia ouvir de várias pessoas como ela se sentiria diante de determinada situação. No caso aqui, se alguém te negasse emprestar um objeto que você precisasse na escola, por exemplo, né? Você foi para a escola e esqueceu os lápis de cor, é a aula de artes, né? Como é que você ia reagir se alguém dissesse assim, não vou emprestar não, né? A gente ia ficar como? Então, assim, a proposta desse jogo, o jogo E Se Fosse Comigo, é justamente para que a gente possa pensar, né? Se colocar no lugar das pessoas, né? Eu vou mostrar uma outra situação que eu fiz aqui, tá bom? Essa situação é um menininho, tá vendo? Um menininho com alguns objetos aqui que são domésticos, né? Ele tá com uma carinha de... Enfim. E aí a frase tem escrita assim: se tivesse que fazer as tarefas domésticas sozinho ou sozinha, hein? Como é que você se sentiria? Então, vamos lá. Eu vou demonstrar aqui no vídeo, mas você é livre para fazer qualquer situação, né? Solte a sua criatividade, invente o maior número de cartas possível e vamos lá para ver como é que faz essa arte. Então, essas são as cartas que eu fiz antecipadamente, mas você fica livre para fazer quantas você quiser. Quanto mais cartas você fizer, mais divertido vai ficar o jogo, né? Então vamos lá. Então você vai precisar de uma folha de ofício A4, tá certo? Branca, uma tesoura de preferência sem ponta, mas você pede ajuda de sua mãe ou de seu pai, de quem for responsável. Canetas coloridas, pode ser canetinha hidrocor,
lápis, borracha para fazer o desenho, lápis de cor, né? E é isso, vamos lá? Então, para cortar o papel A4, você divide primeiro ao meio, dobra e em seguida você dobra de novo. Aí você desfaz e vai ficar com essas marcas. Você vai utilizar então uma tesoura para cortar essas marcas e aí vai ficar assim, né? Dependendo da quantidade que você precisar. Então vamos lá, eu vou fazer esse exemplo, mas você é livre para fazer o que você quiser. Qualquer situação que você queira descobrir como as pessoas se reagiriam, iriam reagir diante das situações, né? Eu vou fazer essa situação aqui e aí a gente vai ver como vai ficar. No final eu vou mostrar ele já colorido e cobrir alguns lugares. Você pode usar canetinha ou caneta preta para cobrir os olhinhos, para ficar mais forte. Mas enfim, solte a sua criatividade, tá bom? Prontinho, agora vai ficar desse jeito. Quando você pintar, e aí você pode usar qualquer cor. Eu usei o vermelho, o vinho, o marrom. E no final, se você não souber escrever, você pede ajuda a algum responsável, o pai ou a mãe, para escrever a frase que represente a imagem, tá certo? E é isso. Você pode também cobrir as laterais da carta para fazer uma borda e, enfim, você pode colorir a carta como você quiser, colocar adesivo. Fique livre para fazer o que achar legal, tá bom? Essas foram as cartas que eu fiz. E aí, crianças, gostaram? Eu amei! E como eu falei no início, o legal de brincar desse jogo, que é o jogo E Se Fosse Comigo, que seja com muitas pessoas, né? Eu acho que fica mais legal, porque você tem a oportunidade de ouvir o que muitas pessoas têm a dizer, como elas se sentiriam em determinadas situações, e até você mesmo pode dizer sobre como você reagiria diante das situações mais adversas, né? Mais diferentes possíveis. E, enfim, quanto mais cartas você fizer, mais legal fica. E eu vou fazer aqui um pedido especial para vocês, para que vocês possam, ao fazer esse jogo, possam gravar esse momento vocês com suas famílias, brincando desse jogo, manda uma foto pra gente expor aqui, pra todo mundo da igreja poder ver vocês, saber como vocês estão. Vai ser muito legal, eu não tenho dúvida, tá bom? Um cheiro grande e até a próxima! No reino aqui da terra, todo mundo quer ser rei, ser chefe, ser poderoso e mandar é ser alguém. Falar alto e bravo, todos têm que
obedecer. Afinal, ele é o dono, é patrão, é rei. Aqui na terra, todo mundo quer ser rei, ser chefe, poderoso e mandar é ser alguém. Fala alto e bravo, todos têm que obedecer. Afinal, ele é o dono, é patrão, é rei. Mas Jesus é rei da gente. Diz que o reino de Deus é diferente. Lá o rei é servo e o servo é rei. Humilde e manso ele ensinou e fez assim a gente faz também. Mas Jesus é o rei da gente, ensinou que o céu é diferente. Lá o rei é servo e o servo é rei. Humilde e manso ele ensinou e fez assim a gente faz também. Jesus é rei da gente. Lá no céu ensinou que é diferente. Lá o rei é servo e o servo é rei. Humilde e manso ele ensinou e fez assim a gente faz também. Oi! E aí, pessoal, gostaram? Eu gostei. Ah, eu também gostei, né? Foi muito massa, a gente aprendeu várias coisas muito legais, né? E na próxima tem mais, viu? Ah, mas espera. Hã? Antes de a gente sair, a gente vai ficar com o nosso vídeo do querido amigo Tito. Ah, é verdade! Pois então, pois é, fiquem aí vendo o vídeo do nosso querido Tito que ele mandou pra gente, tá? E na próxima tem mais. Até o próximo Cutinha, gente. Tchau!